Bom dia, meus caros. Hoje é sábado, dia 1º de março. Eu acabei de acordar agora há pouco. E eu tive a ideia de gravar esse vídeo aqui assim, de uma forma bem intimista, né? Eu sei que muitos de vocês reclamam que eu gravo às vezes sem camisa, mas hoje é porque realmente eu não gosto de dormir de camisa. Mas pelo amor de Deus, vamos trocar uma ideia. Existe uma frase do Arthur Schopenhauer que eu gosto muito dessa frase. Ela ajuda bastante a tocar a minha vida, né? A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Ao longo de toda a minha vida, tudo que eu sempre possuí, de certa forma, eu enjoava. Eu nunca esqueço da primeira vez que eu fui comprar o meu primeiro violão na loja. Isso foi, eu acho que 30 de maio de 2009. Era um sábado, um final de semana, e eu fui com minha mãe. Eu tava muito animado, eu passei muito tempo enchendo o saco dela por esse violão, cara. E nós fomos na loja, numa loja ali em Niterói chamada Disconildo. Pra quem é do Rio, certamente conhece a loja, se você toca violão, né? E esse violão foi meu xodó durante algumas semanas, né? Até que eu descobri que eu gostava mesmo de violões de corda de aço na época. E, portanto, o violão ele passou a ser obsoleto, na minha visão. E a partir desse momento, eu comecei a rejeitar aquele violão. Ele não tinha a estética que eu queria que ele tivesse, ele não me fazia parecer legal como eu queria. E eu enjoei daquele violão, né? Tanto que, sério, eu nunca vou acreditar que eu fiz isso, cara. Quando eu comprei o meu violão de aço, o meu primeiro violão de aço, eu deixei ele com um amigo meu e nunca mais busquei. Sim, hoje em dia eu olho pra trás e falo assim, mano, eu daria tudo pra ter esse violão de volta, porque foi o meu primeiro violão que eu comprei. E eu passei muito tempo refletindo sobre essas questões, porque basicamente alguns itens que você compra, você enjoa depois de muito tempo. Aquilo é especial. Eu nunca esqueço do primeiro e único carro que tive, o qual me trouxe muitas alegrias, mas também muitas dores de cabeça e muita frustração e trauma. Sabe, aquela sensação de algo inédito e incrível acontecendo na minha vida quando eu comprei ele. Lembro do dia, eu fui com meu tio, meu tio que faleceu ano retrasado, né? Fui buscar e aquela coisa, o carro veio tinha muito problema pra mexer. Mas aquela coisa, a ânsia, né, de ter. E quando eu tive, passou muito pouco tempo até eu, de fato, enjoar daquele carro. E por mais que eu esteja falando necessariamente de bens materiais, a verdade é que a ânsia de ter e o tédio de possuir é um dos maiores fenômenos que acontece na nossa vida. Em termos de sentimentos, a gente tem aquela ansiedade porque a gente costuma antecipar, né? A gente é tão imediatista, né? De um modo geral, é um defeito do ser humano que a gente antecipa as sensações, né? Para bom e para mal. Se você for olhar até na perspectiva do estoicismo, o estoicismo ele ensina você a tentar controlar esse sentimento de angústia e rejeição por fatos que ainda não aconteceram, porque a nossa cabeça antecipa as sensações, né? Então, quando a gente quer possuir alguma coisa, seja uma pessoa que você está conhecendo, né? Você é jovem, adolescente, você quer sair com a menininha, você quer beijar aquela menina. Enquanto aquilo não foi consumado, aquilo se torna uma ansiedade, né? O seu cérebro ele automaticamente começa a antecipar o acontecimento. Só que como o acontecimento antecipado mentalmente não é um ato físico, aquilo gera uma ansiedade. E por gerar uma ansiedade, você cria uma expectativa. E essa expectativa, às vezes, ela coloca uma pressão na sua cabeça que, às vezes, até a realidade, ela compensa. Ela chega junto, né? A realidade, ela te dá a contraparte da altura. Só que aquilo deixa de ser algo inédito tão rápido quanto aquilo acontece. A partir do momento que aquilo acontece, aquilo simplesmente deixa de ser algo especial. Isso acontece com bens materiais, isso acontece com conquista de empregos, né? Que atira a primeira pedra quem nunca entrou no emprego, que passou uma semana, 2 semanas e depois já começou a reclamar da rotina de ter que acordar cedo, sair de casa. Um primeiro emprego, por exemplo, né, que você fica ansioso para conhecer como é que é a rotina de um adulto. O seu primeiro emprego aí nos seus 18 anos, de repente, se você nunca foi jovem aprendiz, já pegou logo um primeiro emprego assim como eu, gera uma certa ansiedade. Eu nunca esqueço do dia que eu entrei no Bradesco, cara. A ansiedade, chega lá no Bradesco, aquele monte de gente com roupa social, aqueles prédios, porque era matriz, não era banco, tá? E eu nunca esqueço do último dia que eu estive lá a trabalho, né? Quando eu pedi demissão. O mesmo sentimento de alívio que eu tive quando eu entrei, que eu consegui a vaga, eu tive quando eu saí. Não que fosse um emprego ruim, né? Mas eu tive os meus motivos para sentir isso. Então eu tô propondo essa reflexão agora pela manhã, logo assim eu acordar, porque eu queria realmente propor para vocês uma coisa que eu proponho para mim, que é o senso de suficiência. Eu acho que uma das
melhores formas de você lidar com esse fenômeno, né, que é a ânsia de ter e o tédio de possuir, é você entender o senso de suficiência. Muitas pessoas gostam de praticar a gratidão. A gratidão também é uma excelente forma, né? Porque quando a gente pensa em gratidão, ela vem de duas formas, pelo menos na minha vida, tá? A gratidão vem pela conquista, né? Porque você queria muito e você consumou o ato da conquista, você conquistou, seja um bem, seja uma pessoa amada, e seja porque você pode também praticar o ato de você imaginar a ausência daquilo. Porque você já reparou que na mesma velocidade com que você sente o tédio de possuir, você sente a ânsia de recuperar quando você perde? Isso aqui se aplica basicamente a uma pessoa que você ama quando ela vai embora. E não porque ela foi embora porque você quis que ela fosse embora, mas porque de repente acontece dela ir embora porque você não se mostrou um parceiro bom o bastante na cabeça dela. E ela foi embora porque não quis mais o relacionamento ou porque conheceu outra pessoa. Dia desse eu tava conversando, né, no Instagram do Espectro Racional com um camarada que ele tava me contando que um amigo tava sofrendo muito porque terminou um relacionamento. Ele dizendo, né, que apresentou o meu canal, não esse, o Espectro Racional, o outro canal. E o moleque tá mal, nossa, tipo, tá na fossa, sem autoestima. Eu fico pensando assim, pô, de repente ele tenha caído naquele gargalo, né, do tédio de possuir, né? Já tava com a menina há 2 anos e tal, segundo o que o moleque me contou, o amigo dele. E eu fico pensando, caraca, de repente agora ele tá passando justamente por aquela fase em que a ânsia de ter, só que de uma forma diferente, porque não é ter pela primeira vez, é algo que ele já tinha, então é a ânsia de voltar a ter. Você tem, por exemplo, nesse caso, a ânsia de ter, o tédio de possuir e depois a angústia, né? Ou a ânsia de recuperar. Então, é assim que eu pratico gratidão, né? Pela conquista, né? Por ter conseguido conquistar. Eu acho que é muito importante você nunca esquecer que a conquista ela é uma vitória. São quase que sinônimos, né? Conquista e vitória. Depois também porque eu sempre pratico o pensamento de como é que seria minha vida sem aquilo que eu conquistei. Imagina eu não ter, por exemplo, um violão pra tocar no dia a dia. Eu amo os meus 3 violões, cara. Os 3 violões que eu tenho, que foi aquele que eu falei que foi o meu primeiro violão de corda de aço, que eu comprei em 2010. Até hoje ele tá na família. Um que eu comprei usado, que tem 50 anos de idade, que eu comprei em 2018, é o meu xodó, eu quase nem toco. E um outro que minha mãe trouxe, que é velhinho e tal, mas que eu adoro violão velho. Então, eu fico pensando, se não tivesse esses violões pra tocar, mano, sei lá, tem muitas pessoas que passam por muito de dificuldade financeira, as pessoas vendem seus bens mais queridos pra poder arrecadar dinheiro. Pai de família que tá passando necessidade, às vezes no desespero vende seu violão, guitarra. Você certamente conhece alguém que passou por uma situação parecida, né? Uma fragilidade financeira, a pessoa teve que vender um bem querido, um carro, porque precisava dar prioridade a cuidar da família, né, cara? Então, você começa a sentir e perceber a sua vida assim, aquilo que você gosta. E você, quando você se desfaz, você percebe como é que aquilo era importante pra você. A mesma coisa são as pessoas. Às vezes você convive com pessoas que você ama, mas que esse amor pelas pessoas que você tem ao seu redor, eles não afloram no dia a dia, porque o dia a dia, o cotidiano é um pouco ingrato, né? Você entra num piloto automático, a gente tem a estranha mania de achar que as pessoas são eternas. A gente sabe que elas não são, mas a nossa cabeça se comporta como se elas fossem, né, eternas. Então, às vezes, a gente é muito duro com os pais, ingrato com as coisas que a gente tem ao redor, né? Por ter pessoas que amam a gente às vezes não percebe. Por quê? Porque elas estão aqui. E eu tive essa verdade assim, esfregada na minha cara quando meu tio morreu. Porque a gente discutia às vezes um pouco no carro. Não é discutir, tipo, não era uma relação tóxica, mas às vezes eu reclamava do trabalho, que era ruim e tal. E às vezes meu tio ficava chateado porque, normal, né? Era o trabalho dele, não tinha como melhorar aquilo. Era o que ele tinha no momento, ele me ofereceu aquilo, entendeu? Então, no dia que ele faleceu e trabalhando, eu não tava mais trabalhando com ele, fazia uma semana mais ou menos. Foi que eu percebi isso assim, tipo, cara, isso é Tipo, eu falo isso observando pela ótica de hoje. Claro que no dia eu não fiquei assim tão calmo, né? Óbvio. Mas foi muito importante, né? A perda do meu tio me ensinou alguma coisa, né? Que por mais que na época eu já praticasse um pouco de gratidão e também o senso de suficiência, que, cara, você tem que saber aquilo que você realmente precisa. E aquilo que você precisa, aquilo que você tem, cara, são coisas que são importantes pra você e você precisa cuidar daquilo. Sejam pessoas, seja os seus objetos, os seus bens que você tanto ama, entendeu? Suas conquistas, seu carro, sua casa, que te dá conforto, que te dá um teto. Então, é isso. Só queria propor essa reflexão aqui matinal, tá? Excelente carnaval pra vocês que vão pular aí no bloco dos Fica em Casa. Excelente feriado aí.
Vocês que vão pular carnaval, cara, cuidado aí. Homens, não fiquem agarrando mulheres desconhecidas. Vocês não querem ser processados por assédio. Mulheres, não saiam transando com qualquer homem, pelo amor de Deus. Mesma coisa pros homens, tá? E se forem transar, usem camisinha. Tamo junto, meus caros.